Bom dia, amigos, tudo bem? Bom dia, Cami. Seja muito bem-vinda ao podcast Strategies Revival, que pessoas incríveis como tu participam, e especial hoje, porque te admiro bastante, e ainda mais para contar sobre essa sua nova posição dentro da UMAP, enfim, sua trajetória longa na UMAP também. Então, se puder, vamos começar por aí. Conta um pouco da sua, um pouco não, conta tudo que você quiser e puder sobre a sua carreira, que é uma carreira linda. Oi, Rafa, um prazer estar aqui, prazer imenso começar o ano aí com esse papo que a gente combinou e finalmente aconteceu. Como é que a minha carreira começou? Eu sempre imaginei que eu ia trabalhar com biologia. Eu era apaixonada por estudos de bichos, natureza, micro-organismos, e eu achei que eu ia enveredar por essa história. Até que um amigo que trabalhava em agência me chamou para um trabalho de verão, assim, de 2 meses, para ser promotora de vendas de uma marca de alimentos. E aí eu tinha que rodar junto com outras pessoas num motorhome no interior de São Paulo, várias cidades, para divulgar essa marca, fazer promoções em supermercados e tal. E aí, ao longo desse rolê, que foi muito bacana, eu acabei me encantando por essa questão de estar junto com as pessoas, para entender como elas se relacionam com as marcas, para entender por que elas escolhem uma marca e não escolhem a outra, para entender o que estava movendo elas a fazer aquela compra. E aí eu comecei a achar aquilo super legal e cheguei à conclusão que talvez, ao invés de me aprofundar nos bichos, eu ia me aprofundar nos bichos seres humanos, né? E aí fui fazer comunicação, muito influenciada por essa experiência e por esse meu amigo. Estudei comunicação e comecei a trabalhar em agência desde cedo e trabalhei a minha vida todinha em agência na área de atendimento, com exceção de 2 anos e meio em que eu fui trabalhar com consultoria de branding e inovação de marca, junto com a Rita Almeida, com quem você já falou. Sim. Porque eu sempre fui um atendimento com um pezinho no planejamento, assim. Na verdade, acho que um pezinho não, um pezão, que sempre foi uma área que muito me interessou. Essa questão justamente, né, de estudar comportamento humano, de entender como fazer melhor essa conexão entre as pessoas e o que elas escolhem para estar do lado delas, né, do ponto de vista das marcas que fazem parte da vida delas. E aí eu fui trabalhar com isso, foi super legal. E foi justamente no intervalo entre a minha primeira vida na UMAP e a minha segunda vida na UMAP, né? Eu tive justamente esses dois momentos. Eu estou na UMAP no total há mais de 20 anos. Eu tive uma experiência de 2000 a 2006, na época ainda de Marcelo Serpa, José Luiz Madeira, numa UMAP que eu acho que mantém muitas similaridades com a UMAP de hoje, né? Principalmente do ponto de vista dos valores, da essência, do jeito de ser. E aí eu voltei depois de 8 anos, e cá estou há 13 anos, nessa outra UMAP, que também mudou muito ao longo desses 13 anos, mas que sempre é uma casa onde eu super me espelho do ponto de vista de como a agência enxerga o nosso negócio, como a agência gosta de pensar e se mover, e os valores e a essência, e isso tem tudo a ver comigo. Então, aqui é um pouco a minha casa, assim como a casa de muita gente que trabalha aqui há muitos anos, né? É uma casa que, quando você conecta, é difícil desconectar. E aí, estou aqui, nessa jornada no atendimento, eu sou vice-presidente executiva de atendimento. Mais recentemente, bem recentemente mesmo, menos de um ano, eu acumulei o cargo de Chief Impact Officer da agência, que é um cargo novo, que é um cargo que tem a ver com olhar para o nosso negócio, e principalmente para o impacto positivo do nosso negócio. Não só com os nossos clientes, né, com as marcas dos nossos clientes, porque é isso que nos define, é isso que a gente faz, mas também olhando para o impacto positivo do que a gente faz com as pessoas que estão aqui na UMAP, com o meio ambiente.
onde a gente vive, e na sociedade como um todo, né? Então, como é que a gente faz para a gente, sim, fazer da melhor forma possível o nosso trabalho, fazer nossos clientes crescerem, as marcas dos nossos clientes serem construídas de uma forma positiva, que deixem marcas, conexões e legados, mas também o que a gente faz para dentro, como agência, para dentro e para fora. Então, é sobre isso que eu estou atuando. Obviamente, tem um monte de gente aí pensando e me ajudando nisso, mas é um pouco essa nova função que se sobrepõe à função de atendimento. Que demais, história, jornada e essa função que você sabe muito me interessa é pensar no impacto positivo através da comunicação de marca e das ações do marketing, das marcas que a gente pode ter, que tem um impacto positivo para as marcas também, né? Não é só vamos fazer porque a gente deve fazer, tem um impacto muito positivo, cada vez maior, inclusive na lucratividade, pensando no Profit, People, Planet, pensando no Triple Bottom Line. Isso é muito legal e é um MAP vencedor algumas vezes já da melhor agência do ano lá no Caboré, já ganhou muitas vezes. Então, é uma agência com grande respaldo aí na história da comunicação aqui no Brasil. E a BBDO, trabalhei lá em London na MV BBDO, a BBDO é incrível também. E aí, nessa sua nova jornada nesse aspecto, vice-presidente executivo, e de atendimento. Além disso, olha também para o impacto a partir do ano passado. Então, eu queria pensar um pouco no que foi feito, sabe? De você contar um pouco do que foi feito nesse aspecto na comunicação de marcas. Que eu me lembro do último anúncio de Boticário que tinha o Kaká, o Canavarro e eu fanático por futebol. Lembro mais desse, mas eu sei que Boticário também teve muitos anúncios e ações de marca conectadas com isso, com impacto positivo. E aí seria legal se você pudesse contar cases, sabe, que vocês trabalharam e fizeram nesse aspecto também, com o impacto positivo, não só para lucratividade e crescimento da marca, mas também pessoas e planeta. Super. Eu acho que você escolheu uma marca que se conecta muito com esse tema, né? É uma marca que atua muito dentro do ESG, é, e obviamente não só na comunicação, mas em vários outros aspectos da cadeia toda de valor deles, né? E nós, como agência, a gente espelha isso, né? Então, a gente ajuda as marcas deles a crescerem, mas também a gente ajuda a mostrar o que está por trás das marcas, e qual que é a visão da empresa e como que é, principalmente a atitude, o que que a empresa faz em relação a vários assuntos, né? Tem alguns exemplos muito interessantes, assim, como eu estou com o Boticário desde que eu voltei para o MAP, em 2012, tem uma história um pouco mais antiga, lá de 2015, que era uma época, 2015 faz o quê? Faz 11 anos, né? Faz bastante ano. A gente fez, na época, uma campanha para Dia dos Namorados. É, e foi a primeira vez que uma marca foi para Rede Globo, né? No horário nobre, Rede Nacional, com uma campanha que falava de todas as formas de amor e mostrava vários tipos de casais, incluindo casais do mesmo sexo. E aquilo causou um alvoroço incrível nas redes sociais. Foi a primeira marca que fez isso justamente dessa forma grande, né? Dessa forma bastante com muita visibilidade. E aí, das primeiras horas e nos primeiros dias, assim, a gente teve uma quantidade de pessoas que não curtiram aquilo, que tinham muitas críticas a fazer, de uma marca mostrar vários esses tipos de casais diferentes. E aí as pessoas começaram a se manifestar nas redes sociais e estava um pouco, eu diria um pouco que no começo dessa história, dessa relação das marcas em praça pública, vamos dizer assim, né? Das marcas fazendo campanhas que eram, na verdade, formas de se posicionar e as pessoas podiam reagir imediatamente e colocar o que elas pensavam sobre isso. Hoje é muito mais natural a gente lidar com isso, mas naquela época era um pouco ainda um experimento, né? As marcas tinham muito receio de como se comportar, de como reagir, ou mesmo se tinham que reagir.
E aí eu lembro que foi um momento bastante tenso, porque é, muitas pessoas começaram a propor boicote à marca. E aí isso colocava em risco o negócio do cliente, o resultado da campanha, do Dia dos Namorados, mas também um resultado mais de longo prazo, né, de imagem, e reputação e tudo mais. E aí foi um momento tenso, mas que foi muito importante, porque foi aí que a gente entendeu que marca era essa, e com quem a gente estava lidando, porque eles decidiram sustentar essa posição, e correr o risco de fazer essa sustentação, mas decidiram não tirar a campanha do ar. Muitas vezes a decisão, principalmente naquela época, era vamos tirar do ar para estancar o problema, né? Mas na época a decisão da marca foi de seguir com o seu posicionamento, e simplesmente continuar com a campanha no ar. E aí foi muito interessante porque ao longo dos dias houve uma inversão de reação nas redes sociais e as pessoas começaram a defender a marca. E aí a quantidade de pessoas que defendia a marca era muito maior do que a quantidade de pessoas que criticava a marca. E aí o boicote virou uma adesão absurda à marca, onde as pessoas entravam nas lojas do Boticário, compravam produtos, tiravam foto, colocavam nas redes sociais para dizer: essa pessoa sou eu apoio essa marca porque a gente pensa igual, né? E aí a gente conseguiu reverter essa situação naturalmente e foi muito interessante porque foi a maior prova, assim, de o quanto os valores de uma marca conectam com as pessoas ou não, né? Mas também não dá para agradar todo mundo. Então, hoje em dia, as marcas têm que se posicionar, as marcas têm que dizer o que está por trás daquele produto, daquele serviço. Algumas vezes isso vai causar alguma fricção, mas na maioria das vezes é isso que faz com que a marca se conecte cada vez mais com os valores e os propósitos das pessoas, né? Então, esse foi um caso interessante. Acho que tem um outro exemplo interessante que são as campanhas de datas dessa mesma marca, né, de Boticário, de datas em geral, eu digo, né, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, são momentos muito importantes para a marca do ponto de vista do negócio deles, mas também são momentos muito importantes porque elas seguem uma estratégia que a gente definiu junto com o cliente, que é de tratar de temas sensíveis da sociedade e tentar trazer discussões positivas, trazer pontos de vista e fazer as pessoas refletirem sobre questões que muitas vezes não vêm muito à tona e não tem muita visibilidade, né? E aí eu tenho alguns exemplos disso. A gente fez uma campanha de Dia das Mães com um filme que se chamava Tormenta, que era um filme que retratava a relação das mães com seus filhos adolescentes. É muito difícil a gente ver esse tema sendo tratado em profundidade, né? Entendendo que esse é um momento muito delicado da vivência do adolescente, mas também da mãe. É, e a gente propôs essa discussão de como acolher esse momento, tanto do ponto de vista da mãe quanto do ponto de vista do adolescente, retratando essa relação conflituosa, mas mostrando que, no fundo, o que conta é o amor. E aí tinha esse filme que tinha essa metáfora de que uma tempestade acontecia em alto mar, e a mãe e o filho estavam dentro dessa casa e viviam essa tempestade, mas na verdade a gente estava falando da relação conflituosa. E aí termina com o sol nascendo e aquele mar super tranquilo, porque essa é a relação mesmo entre mãe e filhos adolescentes, né? Às vezes chove, às vezes faz sol, mas o que importa mesmo é o apoio que um dá para o outro, né? Não só a mãe dá para o filho, mas o filho dá para a mãe, porque a mãe também está passando por uma tormenta. Então, foi uma campanha muito emblemática e muito linda que trouxe um resultado incrível para a marca. Puxa, tem tantos exemplos, mas acho que eu posso trazer também um exemplo de uma campanha que
a gente fez por 3 anos seguidos de Dia dos Pais, onde a gente teve um insight de pensar em Dia dos Pais, mas em relação às mulheres, né? Então, a gente sempre pensa nos pais e no quão importante é a vivência do pai, sempre, mas principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida da criança. E aí, ao olhar para isso, a gente se deu conta que muitas vezes é, esse pedaço é meio que não existe, né? É, e aí a gente pensou na licença paternidade. A licença paternidade dura 5 dias. E em 5 dias, como é que você estabelece essa relação? Como é que você estabelece esse vínculo? E aí, na sequência, a gente pensou, puxa, mas quem faz esse papel, quem vive essa história é a mulher. Puxa, tem um lado super legal disso. Mas também tem um lado que é o lado profissional que entra em jogo, tanto do marido quanto da mulher. Bom, enfim. E aí a gente chegou numa história de que vamos falar de Dia dos Pais, vamos falar de licença parental estendida, mas como que isso se relaciona no universo da mulher? Que quanto menos tempo o pai fica em casa, mais tempo a mulher tem que ficar em casa, e com isso ela tem consequências na vida dela também, né? A gente sabe que 50% das mulheres que voltam de licença maternidade para o trabalho perdem o emprego nos primeiros 3 meses. Então, isso é um baita problema. E aí a gente pensou, puxa, se o pai tivesse uma licença igual à da mãe, a gente traria uma equidade de condições de trabalho para a mulher e para o homem, para além de ajudar e contribuir nesse estabelecimento de vínculo com a criança. E aí, durante 3 anos, a gente fez campanhas que falavam sobre isso, propondo que as empresas trouxessem uma licença parental estendida. No caso, o Boticário dá 6 meses, né? A mesma licença para pais e mães. E aí, essa era a proposta da marca, para que as empresas refletissem sobre isso e considerassem estender esse período e ampliar esse período de licença parental, para que fosse muito legal para os pais, mas que também trouxesse essa igualdade de condições na vida da mulher também, né? Nossa, demais, demais as campanhas e o posicionamento da marca e o impacto. Até porque em propaganda a gente pensa na mudança de comportamento do consumidor, pensando primeiro no conhecimento da marca, produto, serviço, depois para considerar isso, depois do conhecimento, considerar isso, e claro, para fazer, para adquirir esse produto, serviço dessa marca que ele começou a ter mais. Mas na mudança de comportamento, esses tipos de campanha também ajudam a o consumidor, ou seja, as pessoas pensarem nessa mudança de comportamento para ter maior positividade em relação a muita coisa. Essa campanha, a primeira que você comentou, do LGBTQIA++, ela tem um impacto muito forte, porque, como você falou, teve muita discussão, uma certa polarização, né, de pontos de vista, e depois cresceu muito mais do ponto de vista positivo e apoiador. E no planeta, na época que eu trabalhava na Meta, até 2022, a gente tinha uma pesquisa, e na pesquisa global, menos de 1%, se não me engano, 0,4% dos anúncios globais tinham pessoas com o perfil LGBTQIA++. Tinham homossexuais, enfim, e os outros perfis dentro de campanhas de comunicação de marca. Então, raríssimo, e isso causa um impacto positivo na mudança de comportamento, penso eu, em relação a como a sociedade enxerga esse tipo de amor a partir de coisas como essa campanha de Boticário, além das outras muitas, essa que você comentou em relação à licença maternidade, de ter a licença paternidade também, como o Boticário faz, começou a fazer, de impacto muito positivo. Isso é demais, admiro e gostaria muito disso ser expandido para outras marcas também, que é o que a gente busca. E aí, pensando nisso e pensando nos planners, né, nos estrategistas, como é que você vê o papel do estrategista em relação a isso?
Como é que o estrategista colabora para chegar nesses tipos de campanhas, nesse tipo de impacto positivo, além, claro, do objetivo principal, que é marca e lucro, mas também pensando nesse impacto positivo em sociedade e planeta, quando possível. Como é o papel Os do estrategista? estrategistas têm um papel gigante nisso, né? Que é, e pegando esse exemplo, né, do que a gente faz para esse cliente, mas também para outros clientes, a gente, quando pauta um tema, quando pauta um assunto, ele começa ali na estratégia, né? Começa na investigação, começa na leitura do que está sendo falado na sociedade, nas redes sociais, sobre determinado tema, se a gente vai fazer uma campanha sobre Dia das Mães, ou se a gente vai fazer uma campanha sobre, no caso de pedigree, que a gente fez recentemente uma campanha para adoção de cães vira-lata, então o que está se falando sobre isso, para que a gente possa entender que ângulo que a gente vai dar e para que a gente possa descobrir qual que é aquele insight, aquele ponto de vista que a gente vai ter sobre o tema, que ninguém teve, ou pelo menos ter uma ideia que ninguém teve associada a esse tema. Eles têm um papel incrível e super importante, porque eles vão lá e eles cavam, né, para tentar achar alguma coisa que tem a ver com a marca, mas que também tem a ver com as pessoas e que conecte essas duas pontas do ponto de vista relevante e que traga resultados efetivos. É, com a inteligência artificial, isso eu acho que ficou ainda mais, isso ficou ainda maior, né? Porque as possibilidades de caminhos estratégicos que a gente consegue achar nas investigações ganhou uma velocidade absurda com a inteligência artificial, então a gente consegue ver possibilidades de caminhos, inúmeras possibilidades de caminhos num tempo super reduzido, né? Antigamente tinha que se fazer muita pesquisa, muita investigação que tomava um certo tempo, e agora a gente consegue fazer isso com uma velocidade muito maior. E aí é curioso, porque aí a gente coloca sobre a mesa esse universo de possibilidades de caminhos que a tecnologia nos ajuda, porque a tecnologia nos traz toda essa leitura sobre as audiências, sobre comportamento, sobre listening do que tá rolando por aí. Então, abre um leque de possibilidades infinito. E aí que eu acho que vem a mágica, né? De fazer uma escolha de tudo que está em cima da mesa e falar, puxa, acho que talvez esse dado e essa informação pode nos levar a um insight relevante e que nos leve a uma execução criativa super diferenciadora e que faça diferença na vida da marca e das pessoas, né? Então, esse é o papel do estrategista hoje, sempre foi, né? Mas eu acho que hoje ele toma uma proporção e uma intensidade ainda maior por conta dessas possibilidades que a gente encontra de um jeito mais rápido e mais fácil, né? E que usando, falando da AI, aí não é uma substituta da HI, da Human Intelligence, claro, mas ela, como você falou, né, ajuda na agilidade, na velocidade, nas coisas que pode trazer. E aí eu fico pensando se para ter essa conversa melhor do que dependendo dos prompts e tudo mais, mas ter essa conversa melhor, que não é só a demanda, a resposta e tá pronto, mas se há algum treinamento que é feito sobre isso ou se há uma conduta, não sei, para esses estrategistas, para os times, dar um mapa em relação a isso, da utilização da AI, para, sei lá, não é para substituir a pesquisa qualitativa, sabe? Comparado, quando que a pesquisa qualitativa entra, quando que a AI entra, coisas assim. Como que é a utilização de AI aí dentro? Você pode usar a qualquer momento e sem metodologia? É, a gente tem algumas regras, né? A gente tem algumas formas de olhar para isso. A gente tem algumas ferramentas especiais, proprietárias,
que todo mundo usa e todo mundo trabalha com elas, mas são ferramentas já muito utilizadas e, obviamente, de forma consciente, de forma organizada, né? Não é cada um faz o que quer, mas de uma forma bastante orquestrada, é, mas amplamente usada e, principalmente, a gente é, leva isso muito a sério e com muita profundidade. Então, tem algumas coisas importantes e interessantes, como o fato de que a gente é, recebeu do Google, né, o selo de agência full service com a maior maturidade digital do Brasil. Isso tem a ver com o que a gente faz do ponto de vista de tecnologia, mas também tem um assessment que é específico de digital, desculpa, de inteligência artificial, que a gente também atingiu. Então, só para provar, né, que a gente faz isso de uma forma muito séria, muito respeitosa e criteriosa. Recentemente, inclusive, os planners inventaram uma história aí que se chama SINTS, não sei se você ouviu falar, que é uma forma de você fazer sondagens de caminhos estratégicos, e às vezes até de caminhos criativos, através de personas sintéticas, usando inteligência artificial. Então, tem também umas ferramentas, vamos dizer assim, proprietárias. Essa foi feita em colaboração com o Google, em parceria com o Google, mas é uma forma que eles inventaram aqui na UMAP da gente testar possibilidades, testar caminhos, aprimorar estratégias e, de novo, né, de uma forma super rápida, e que a gente consegue fazer isso on the going, sabe? Uhum. Enquanto está trabalhando a estratégia, pegando os primeiros insights criativos, pegando as primeiras execuções de ideias criativas e conseguindo fazer testes para ver se existe uma forma de melhorar ou se tem alguma coisa que precisa ser acertado, enfim, fazer tudo isso de um jeito muito rápido e efetivo. E estamos usando essa ferramenta aí de uma forma bastante ampla aqui, e tem dado uns resultados muito legais. Legal, eu não conhecia Sintes. Vou pesquisar e me aprofundar, porque parece super interessante que vocês construíram essa parceria com o Google. E acho que isso ajuda também nessas parcerias, né, com esses terceiros, que é o Google. Na época, na Meta, eu era Creative Agency Partner, construía parceria com as agências criativas. Como é isso hoje, dessas parcerias com as Big Techs? Você comentou sobre o Google, mas como são as parcerias hoje? E o que que é positivo dessas parcerias com as Big Techs para a UMAP? Acho que as Big Techs são parceiros incríveis e super importantes para que a gente, é, até para nos ajudar a alcançar esse nível de desenvolvimento tecnológico, é, esse nível de sofisticação, vamos dizer assim, né, na nossa turma, nos treinamentos, nas novas ferramentas, eles são super parceiros e absolutamente importantes para que a gente sempre dê esse salto, né? Porque são sempre saltos de evolução, né? Quando a gente fala em tecnologia, inteligência artificial, a gente fala em coisas que, que se movem e se mexem muito rapidamente. Algumas Algumas parcerias que a gente tem feito com eles também tem a ver com nossos clientes, né? A gente tem desenvolvido também uns projetos muito interessantes. A gente acaba de é, lançar no final do ano um projeto que foi feito com inteligência artificial da Meta e o Boticário, que tinha a ver com a definição de qual que é a tua fragrância, a fragrância que mais combina com o teu perfil no Instagram e nas redes sociais, por exemplo, né? Então a gente fez esse projeto que chamava Essencia, que era justamente esse projeto de você definir quais eram as melhores fragrâncias para cada pessoa através do teu perfil. Então, também a gente fez isso com a Meta, e aí essa parceria também nos permite chegar a esse tipo de solução que é super interessante. Legal.
muitas parcerias com impacto positivo e muitas campanhas com impacto positivo também. Eu sou professor na Miami School, dou essas aulas de impacto positivo em algumas consultorias nesse aspecto. E aí, o que que você me daria de dica, além do Sintes, mas para eu ser um consultor de impacto positivo, é, como consultor mesmo, né, nas agências, nos clientes, mas para ser um melhor consultor de impacto positivo para as marcas e terem esse impacto, por exemplo, que vocês geram com o Boticário para a sociedade. Eu acho que tem uma coisa muito importante que é uma escuta muito ativa, né? Do que as marcas naturalmente fazem e como as empresas pensam, né? Tem muita riqueza dentro das empresas, de onde a gente pode extrair mensagens com impacto positivo. Voltando um pouquinho para a história do caramelo, né? A gente está falando de cães, a gente está falando de uma marca de ração que é Pedigree. E a gente conseguiu fazer um movimento, fazer uma campanha que tinha a ver com a sensibilização de adoção de cachorros vira-lata, que tem 90% menos de chance de serem adotados. Isso é um dado concreto, né? E aí a gente falou, puxa, por que que a gente não pega essa marca que se chama pedigree e faz alguma coisa para ajudar esses cães que não têm pedigree, né? E aí a gente criou esse projeto que tinha a ver com a marca Pedigree dar um pedigree para esses cães que não têm raça e com isso aumentar a chance deles serem adotados. E isso foi incrível, teve um sucesso absurdo. A marca levou isso muito a sério, a ponto de criar um kennel club para cães sem raça, a ponto de criar certificados para tutores que quisessem ter um documento que certificasse a origem de seus caramelos. Fez dog shows que normalmente são feitos somente com cães com raça, e aí fez dog shows para cães sem raça. Então, assim, tudo que um cachorro de raça tem, a Pedigree foi lá e deu para os cães sem raça e principalmente para os cachorros caramelo. Então, eu estou dando esse exemplo porque é uma forma de você olhar para uma marca e dizer, puxa, o que que a gente pode fazer que tem impacto positivo com essa marca? E essa marca tem como posicionamento Feed the Good, né? Que é alimente o que o cão tem de melhor para que você também receba o bem, né? E aí isso é impacto positivo para os cães, isso é impacto positivo para as pessoas. Ao adotar um cão, você consegue super ajudar as pessoas que sofrem de solidão, que sofrem de ansiedade. Então, assim, quando você vai ver, tem tantas camadas nesse projeto e tem tantas consequências legais. É, então, é isso. A dica é: vamos olhar direito para o que essa marca faz, para além do produto ou do serviço que ela oferece, para a gente ver como que a gente pode extrair algum tipo de comunicação que mova as pessoas e que provoque algum impacto positivo. Isso é bom demais, né? Pensando no como convencer o cliente, como argumentar e como chegar através do propósito do cliente, da missão, visão, valores, nessa visão que também é de criar esse impacto positivo para uma marca como essa do Pedigree que você comentou, pensando nesse momento que existe, não é um momento agora, né? Mas enfim, é a falta de movimento com cães vira-latas que existe neste planeta e que a gente pode ter um impacto positivo nisso, principalmente pela missão da Pedigree. Isso é bom demais, Cami. Bom demais falar contigo, mesmo sem gravação, mas agora espero que seja incrível também para quem nos assiste, como é incrível para mim te escutar e saber dessas campanhas, da sua movimentação, dessa sua recente posição de Chief Impact Officer, além da sua de vice-presidente executiva de atendimento. Parabéns demais pela carreira, principalmente pelo momento atual, olhando para esse impacto positivo. Parabéns demais. Rafa, super obrigada aí pelas palavras, obrigada pelo tempo aí, obrigada pelas trocas. É sempre uma delícia falar sobre esses assuntos, sair um pouquinho da rotina do dia a dia e fazer algumas reflexões muito legais como a gente fez aqui. Super obrigada. Obrigado a ti por topar. E vamos lá.
Vamos divulgar, espero que com muitos views, porque isso vai ter um impacto positivo para quem puder assistir esse episódio contigo. Beijo Tomara, grande. Rafa. Nada, beijo. Tchau, tchau.